Então, gente, como eu já comentei ali, né, eu achei esse tema muito oportuno nesse momento tenso, né, que nós estamos vivendo aqui no planeta, né, com esse ataque do vírus, e os estudos, né, mais recentes da ONU, essa publicação foi agora do dia 6 de julho, a ONU fez um relatório onde comentando, né, que essa pandemia está provavelmente associada, né, com que ela é uma zoonose, né? Zoonose é uma doença que passa dos animais para os humanos, e nós humanos somos animais, né? Está associada com a exploração da vida selvagem, destruição dos ecossistemas, e alertando que se nós não quisermos que essa situação se repita, que a gente tenha que tomar medidas, né, diferentes do que nos relacionarmos de forma diferente, né, com a natureza. É lógico que esse tema é muito extenso, mas eu vou então trazer o foco para as criações de animais, né, que é o interesse desse momento aqui nosso. Só para concluir essa questão da ONU, aí eles dizem que as tendências que sustentam a pandemia é a relação homem-natureza, pela crescente exploração da natureza, ocupação de florestas e áreas silvestres, mudança climática, dentre outras, né? Bom, estão me escutando bem, Eduardo? Porque eu não estou me vendo. Eduardo, Sim, tá Angela, tá, pode continuar. Ah, tá. Bom, uma vez eu dei uma palestra inteira e quando terminei eu descobri que eu estava fora do ar, então eu fico preocupada, né, com... Vamos seguir, então. Não, mas está funcionando bem, pode seguir. Qualquer coisa me avisa, por favor. Bom, então vamos primeiro, né, como o Eduardo pediu, uma parte de conceituação, né? Como eu falei, né, vamos falar de sustentabilidade nas criações animais, porque sustentabilidade é muito ampla, então nos referir à criação de animais. Durante muito tempo, né, a gente aprendeu que sustentabilidade sustentável era algo que era como ações que não comprometessem os bens da natureza para as gerações futuras. Mas atualmente esse conceito em relação às criações de animais ele se expandiu e eu trago um exemplo do Brum. O Brum é o Daniel Brum, aquele mesmo que estudioso da bem-estar animal em inglês. E agora, no final da carreira dele, ele está estudando essa questão de sustentabilidade das criações de animais e associados ao bem-estar. E está trabalhando com o sistema silvopastoriza ali. Eu encontrei com ele no ano passado num evento na Colômbia, que ele faz um trabalho muito lindo lá. Então, conforme esse conceito dele, a questão da sustentabilidade hoje em dia deve considerar o impacto não só no ambiente, mas também nos animais e nas pessoas. Deve suprir as necessidades dos animais, proporcionando bem-estar, permitir a coexistência com a diversidade de organismos nativos, e aí se engloba a nossa biodiversidade de flora e fauna, minimizar a pegada de carbono, e aí entra essa questão, toda essa discussão, todas essas acusações que a pecuária vem recebendo, né, de que ela é responsável pela liberação de carbono e tal, e o aquecimento global, são muitos aspectos que a gente tem para considerar, e deve proporcionar a qualidade de vida justa para as pessoas que ali trabalham. Então, esse é o novo conceito de sustentabilidade, que é ambiente, animais, organismos nativos, pegadas de carbono e as pessoas que ali trabalham. Então, vamos entrar um pouquinho nessa questão de sustentabilidade e de bem-estar, a relação dos humanos com animais, né? E esse slide aqui eu peguei emprestado da apresentação do Adroaldo Zanella, que eu assisti ontem, que ele é um estudioso do bem-estar animal, e ele fez um histórico da relação dos humanos e dos animais, e datam de 12 mil anos atrás, começou essa relação, né? Com os canídeos, com os cães, há 12 mil anos atrás, e com os ruminantes, bovinos, ovinos e caprinos, há 9 mil anos atrás. E foi uma relação que começou se estabelecendo com a caça, né? E depois a humanidade passou a criar os pequenos animais, os animais, começou com os animais, e se estabeleceu uma relação em que os animais forneciam carne, leite, lã, ovos, tração, em troca dos animais, dos humanos cuidarem deles e alimentarem deles e posteriormente até cuidarem das suas enfermidades. Esse era esse acerto, né? Esse contrato que nunca foi escrito, mas era um contrato mais moral e ético, né?
Entretanto, essa relação ela foi se mudando, teve uma grande mudança no final do século passado, com a intensificação dos processos de criação de animais, de produção vegetal, com a intensificação, com as maquinárias, com os insumos, com os confinamentos, né? E houve uma grande diferença. Então, como é que era até então, né? O método tradicional que nossos avós, nossos tios, né, os nossos antepassados tratavam os animais. Atenção com os animais, era controlado por indivíduos, era baseado em valores éticos de cuidado com os animais, com a dor, com o sofrimento deles, contribuía para a abundância, para a alimentação de todos, contribuía para a saúde e era positivo o meio ambiente. Os animais forneciam, né, o esterco que fertilizava o solo, aliás, até hoje fazem, né? Entretanto, houve essa mudança quando se vê essa intensificação e uso de máquinas e de insumos, uso de químicos, de agrotóxicos, de venenos, em que se passou uma exploração dos animais, passou a ser controlado por corporações, sustentado pela lucratividade, passou a contribuir para a escassez, pelo alto preço que começou a ter os alimentos, a contribuição para doenças, vide a Covid agora, né, e outras tantas, outras zoonoses, e uma relação negativa com o ambiente. Então, esse é o panorama que nós temos, né. Então, só aqui uns exemplos rápidos para a gente ver na prática como é que isso acontece. Trabalhos feitos aqui no Pampa, no nosso Pampa, cientistas encontraram 50 espécies diferentes vegetais num metro quadrado. Então, é um verdadeiro buffet que a natureza nos oferece. E em troca, né, e essas plantas têm, ali nós encontramos, tá certo que não deve ser em todo o metro quadrado do Pampa que se encontra 57, mas com certeza se encontra em números bastante elevados, bem diferente do que nós temos feito, né, de tirar isso e botar com monoculturas, em que nós perdemos todo esse buffet, e nesse buffet aí, o que nós temos? Nós temos planta, uma resistente à geada, outra resistente à seca, outra resistente, uma fornece proteína, outra resistente a ventos, uma cresce no verão, outra cresce no inverno, outras fornecem energético. Então, nós temos uma abundância que nos permite uma segurança. Enquanto, quando nós eliminamos tudo isso, ficamos com uma espécie só, seja soja, seja árvores para papel ali, que é o que tem tomado conta do nosso bioma, nós ficamos muito mais vulneráveis, só para dar um exemplo. A parte dos animais também, nossos animais silvestres, né, com o uso de máquinas e banhos de venenos, a sobrevivência dos animais, aqui ainda tem foto só de aves e mamíferos, mas com certeza dos insetos, muito importantíssimos, e a vida do solo também, são todos muito prejudicados, né, senão destruídos pela essa nova tecnologia. Então, esse eu mostrar alguns exemplos aí. Na parte, especificamente da parte animal, né, esses confinamentos, aqui tem um exemplo de uma criação de 150 mil animais nos Estados Unidos, né, que aqui nós temos, talvez não tão grandes assim, mas temos já vários, proporções menores, mas igualmente com problemas óbvios de ambientais, de acúmulo de dejetos, de falta de bem-estar. Além disso, esses animais não têm pastagem aí, eles têm que receber alimentação. Essa alimentação tem que ser produzida, tem que ser processada, tem que ser transportada, tem que ser fornecida, e tudo isso gerando, né, então, gasto energético e liberação de carbono no ar. Isso sim são os causadores dos problemas, né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui, né, é uma resposta a essas acusações todas, a meu ver, injustas, que a pecuária vem recebendo reiteradamente, de que ser causadora de problemas. O problema não é a pecuária, o problema é a maneira como nós criamos animais, é o sistema empregado, né? Então, tem trabalhos aqui está faltando o link aí, a referência da FAO, em que 45% da fonte de emissão de gases da pecuária, de gases de efeito estufa, vem da produção de alimentos. Do processo digestivo do gado, somente 39%. Depois 10% de composição de resíduos acumulados e equipamentos, né? Então, esses dados não estão sendo ditos quando a gente ouve reiteradamente, semanalmente ou mais ainda, as acusações de que a pecuária causa problema e que devemos parar de comer carne e leite, etc. Então, esse modelo, né, aí é bem diferente desse aqui, né, da nossa pecuária
base aqui do Pampa, extensiva, em pastagens, e que tem trabalhos da própria FAO, já 2013, publicações, dizendo que as pastagens, né, que elas precisam para realizar fotossíntese, elas capturam carbono da atmosfera. Então, portanto, os animais ruminantes, né, são parte desse ciclo do carbono. Eles não emitem, eles não geram, eles não fabricam, eles não produzem carbono. Eles simplesmente são parte desse ciclo. E, obviamente, que a nossa, como ganho, né, de uma pecuária assim a campo, em pastagens, é a preservação dos nossos animais silvestres. Essa foto à esquerda é a foto ganhadora do concurso que nós promovemos no ano passado, o Pampa e os Animais, cujo objetivo realmente era exatamente isso, de mostrar a convivência da pecuária com nossos animais silvestres. E a foto da direita é uma foto do Eduardo aí, que ele entrou no concurso, e a foto dele ficou classificada entre as 10 primeiras, exatamente mostrando essa convivência, né, dos nossos animais, bovinos e ovinos, no nosso Pampa com os animais silvestres, uma convivência simbiótica praticamente. Bom, outro ponto que deve ser considerado nesses sistemas de produção de animais é a questão do bem-estar animal, né? Então, a questão do bem-estar animal, existem indicadores, existem protocolos de avaliação, existem indicadores baseados nos animais, e essa slide é outra que eu pedi emprestado do Adroaldo Zanella, que apresentou, em que se avalia, né, os indicadores são o alojamento, a saúde, o comportamento e a alimentação. Eu vou passar um pouco, o tempo é curto. Como se mensura o bem-estar animal? Tem aspectos fisiológicos e aspectos comportamentais. Nos fisiológicos é a frequência respiratória e cardíaca, a temperatura retal, a análise de cortisol, pode ser análise de oxitocina, de opioides endógenos, tem uma série de outros, pode ser substâncias que podem ser analisadas. E comportamental, a mudança de postura corporal, e agressividade e automutilação já se refere a outras espécies que não os ovinos. Então, a avaliação, né, dos animais, se os animais, se o rebanho, alguns animais não passaram nesse primeiro teste, então se parte para uma avaliação mais detalhada, né? Que qualquer criador de ovino sabe olhar seus animais e rapidamente olha se está com alteração de comportamento, se está claudicando, se está com algum problema, se está com secreção, se está com alguma sujeira excessiva na lã, né? Isso aí, para criador de ovino, isso é bastante simples. E o terceiro aspecto que é importante, que depende dos sistemas de criação, que fazem parte da sustentabilidade, é a questão da qualidade do alimento produzido. Nós não vamos ter tempo hoje de abordar esse tema, que é um tema muito interessante, muito complexo, mas eu não quis deixar embora essa aqui se refere a vegetais, mas essa questão do uso, né, não sei quem é que teve essa ideia de botar veneno na nossa comida, né? Botar veneno, produzir nossa comida com venenos e que acabam podem chegar no nosso prato e podem ter problemas. Bom, então, em resumo, gente, os três grandes críticas, demandas, necessidades que nós temos em relação aos animais é a relação com o ambiente, com o bem-estar animal e com a qualidade do alimento produzido. Então, os nossos desafios que nós temos, né, aqui para frente, é buscar sistemas de produção que atendam essas demandas, essas dificuldades, esses problemas que estão acontecendo nesse sistema super intensificado que é o sistema vigente, né? Então, eu trouxe alguns exemplos, aqui tem vários modelos, né, e a gente nenhum deles é melhor que o outro, depende da situação. O sistema silvopastoriz, isso aqui são umas ovelhas lá da Colômbia, esse trabalho aqui é do Murray Thiel, lá da Colômbia, que é um estudioso de sistema silvopastoriz, e eles conseguiram preservar as florestas nativas que estavam sendo dizimadas, exatamente porque introduziram bovinos, ovinos e búfalos no manejo controlado, e com isso a floresta se torna produtiva, existe uma recuperação de áreas degradadas, a proteção dos recursos hídricos, então eles tiveram resultados muito interessantes com isso. Eu visitei lá no ano passado, nessa reserva elástico, em que eles têm essa ovelha deslanada, né, e que eles usam essa ovelha para substituir o herbicida na cana. A ovelha não gosta da cana, então 2 horas por dia elas estão esperando para entrar, elas entram na cana e elas comem tudo ao redor da cana. Comem, estercam e defecam e urinam, né, e fertilizam, e com isso eles têm esse controle, né, muito, muito lindo de ver.
Aqui uma outra imagem das ovelhas também no sistema silvopastoril, eles também tem bovinos, tem búfalos, eu priorizei aqui nessa apresentação os ovinos. Desculpe que eu estou correndo um pouco, estão me escutando, Eduardo? Estão me escutando bem? Eduardo, estão me escutando bem aqui? Eu estou na dúvida se estão me escutando. Por favor, me responde, Eduardo. Tá, recebi a resposta. Bom, um outro exemplo que eu tenho aqui é um belo exemplo que eu tenho aqui dessa questão de benefícios da pecuária lá no Pantanal. O Pantanal, você sabe, durante alguns meses ele fica embaixo d'água e com isso ele não é propício à produção de grãos. Então, eles têm usado a pecuária lá e por causa disso o Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil. Esses dados aqui, não sei se já tem um ano ou dois, 83% do Pantanal estava preservado, em contrapartida com o Pampa, não sei se vocês estão vendo aqui o Pampa, que 36%, eu acho talvez até menos preservado, né? Então, e lá no Pantanal eles conseguiram, lá é a maior concentração de gado orgânico, eles conseguiram parcerias com a WWF, com a própria Embrapa, e tem trabalhado muito em cima dessa questão de sustentabilidade dos animais no bioma, tem produzido carne orgânica certificada, e eles, inclusive, eles conseguiram um protocolo com o governo do estado lá, em que a WWF foi mediadora, e eles conseguiram um incentivo fiscal, então todos aqueles que têm gado com selo orgânico, eles têm um incentivo fiscal, têm um desconto no imposto governamental. Então são todos caminhos que já estão sendo, né, aparecendo, e eu estou trazendo aqui para vocês alguns bons exemplos. Fora isso, existem outros produtores que estão buscando resolver a questão dos resíduos. Então, 5 minutos, Ângela. Tá bem. A questão dos resíduos, então, a ausência de antibióticos. A Coring, durante muitos anos, vendeu em São Paulo ovos sem antibióticos, carne de frango sem antibióticos. Agora tem aparecido criações com certificados de bem-estar animal, né? Então, tendo em vista que os consumidores cada vez mais têm exigido, né, cuidados com os animais, e eu acho que estão certíssimos. Tem também selos regionais, eu vou deixar aqui para o Marcos falando sobre carnes do Alto Camaquã, que é o trabalho dele. E tem uma série, então, de propostas, né, não só de orgânicos, como também de esses, né, certificados de livre de resíduos ou bem-estar animal. Então, existe uma série de alternativas saudáveis, né, para a gente desenvolver, que atendem. E só trazendo, para encerrar, estou trazendo aqui o exemplo da Argentina, né? A Argentina está aproveitando muito esse mercado, do crescimento do mercado orgânico. Em 2018, ela exportou 116 mil toneladas de lã orgânica, principalmente para os Estados Unidos e União Europeia. Aqui em cima ela tem condições muito favoráveis da Patagônia, né? Que é a maior concentração, mas aqui embaixo também na região do Pampa também tem criações de ovelhas orgânicas, vocês veem ali com cerca elétrica até para cordeiro, com 2 fios, 35, 70 centímetros, e aproveitando esse mercado, e eles estão agora procurando contato com a China, a China já anunciou que está comprando tudo que tiver orgânico para vender no mundo. Então, a Argentina está nesse lugar de destaque, né? Eles têm 12 milhões de cabeças de ovino, desses que são 3 milhões e 430 mil, segundo esses dados aí, são já orgânicos certificados. Então, isso é uma enorme de uma possibilidade de agregação de valor, além de se trabalhar com respeito ao ambiente, ao animal, e no caso, não só de lã, no caso de carnes também, sem resíduos, ou leite, né? Sem resíduos. Para encerrar, né? Já que eu comecei com a pandemia, terminar com a pandemia, que tem sido, né, uma disparada, desde essa pandemia, uma disparada enorme no consumo e na busca de alimentos orgânicos. Acho que, pelo menos, acho que com o vírus chegando no nosso calcanhar, né, a gente começa a pensar mais em sustentabilidade, mais em
em propostas saudáveis para o ambiente, para os animais e para nós mesmos, né? Então está havendo um grande crescimento. No mundo também, né, os 10 países com maior área orgânica, terminando já, área orgânica é a Austrália e a Argentina, justamente pela criação animal de bovinos e ovinos orgânicos. E no slide de baixo, o crescimento da agricultura orgânica no mundo desde 99 a 2018. Então, vem crescendo e certamente, né, a tendência é crescer cada vez mais pelos limites, né, que nós estamos tendo no nosso planeta e pelas demonstrações que nós estamos tendo agora, esse momento tenso, de que se nós não olharmos para a sustentabilidade, né, as coisas poderão ficar piores ainda do que já estão. Então, sobre o que é um sistema orgânico, eu vou deixar essa dúvida para vocês para a próxima vez, deixo uma sugestão da gente fazer depois uma live específica sobre isso, para a gente falar um pouco mais desses modelos que atendem a questão ambiental, atende a questão do bem-estar animal e atende a qualidade dos alimentos, e até o momento me parece uma das melhores propostas. E eu deixo aqui um convite para aqueles que quiserem mais informações, nós temos um portal de animais ecológicos, do Instituto do Bem-Estar, e está ali o meu e-mail. Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpa aí por ser um pouco corrido, mas o tempo é curto e nós queremos ouvir agora os próximos colegas. Muito obrigada pela atenção. Não, obrigado, Ângela, foi perfeito, acho que foi bem dentro do que a gente tinha combinado, né? Nós temos uma pergunta ali, mas acho que vou deixá-la mais para o final, porque eu talvez, não sei se talvez o Marcos ali, de certa forma, acho que deixa a gente tratar o assunto, depois a gente coloca essa pergunta, tá? Então vamos, alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, Vera ou Marcos, ou podemos já passar para a tua parte? Não, eu vou, de certa forma, eu vou trazer muitos complementos a essa bela fala da Ângela, entende? Então, creio que se pudesse, acho que a gente deveria fazer a conexão já para, no final, a gente ter mais elementos para um debate aí. Tá bem, então. Então, tá contigo aí, Marcos. Vocês só me dão aqui o tempinho de fazer